Eu estava grávida de 7 meses, encharcada pela chuva, quando meu noivo me empurrou para a sarjeta na frente de todos. Você não passa de um erro que cometi, ele gritou, enquanto subia no carro com outra mulher. Minhas mãos tremiam protegendo minha barriga quando os pneus de um Mercedes preto pararam a centímetros de mim. A porta se abriu. Um homem de terno impecável desceu, seus olhos azuis penetrantes fixos em mim. Entre no carro. Agora. Sua voz era uma ordem, mas também uma promessa. Eu não sabia que aquele momento mudaria tudo. Que aquele estranho era Rafael Montenegro, o CEO mais poderoso do país. E que nossa história estava apenas começando. Se você quer saber como um único encontro pode transformar uma vida inteira, deixe seu comentário dizendo "Quero mais" e inscreva-se para não perder nenhum capítulo dessa história. A chuva caía como lâminas sobre meu corpo quando Gabriel me empurrou pela última vez. 7 meses de gravidez, e ali estava eu, caída na sarjeta como lixo descartável. Meus joelhos ardiam, mas a dor física não era nada comparada ao estilhaço que meu coração havia se tornado. Você realmente achou que eu casaria com você? Gabriel riu, aquele riso cruel que eu não conhecia. Ou talvez sempre soubesse, mas escolhi ignorar. Marina, você foi uma distração conveniente. Nada mais. Ao lado dele, Viviane, minha ex-melhor amiga, observava com um sorriso satisfeito. Ela estava usando o vestido que eu tinha escolhido para ser minha madrinha. A ironia era cortante demais. Gabriel, por favor. Minha voz saiu fraca. Eu odiava o som de súplica nela, mas meu bebê precisava de um pai. Ou pelo menos era isso que eu ainda acreditava naquele momento de desespero. O bebê nem é meu, Marina. Todos sabem disso. Ele cuspiu as palavras como veneno. Meu sangue gelou. Como você pode dizer isso? Você sabe que nunca houve ninguém além de você. Prove. Viviane se inclinou pela janela do carro, seus olhos brilhando com malícia. Ah, e espera. Você não pode. Porque todo mundo viu você conversando com aquele homem no café há 3 meses. Ele só me ajudou a pegar minha bolsa quando caiu. Lágrimas de frustração misturavam-se com a chuva em meu rosto. As pessoas passavam apressadas, guarda-chuvas coloridos criando um borrão ao meu redor. Algumas olhavam, a maioria desviava o olhar. Ninguém parava. Eu era apenas mais um drama urbano, um entretenimento momentâneo antes que seguissem com suas vidas importantes. Gabriel ligou o motor. Fique longe de mim, Marina. Se tentar me procurar, garanto que você vai se arrepender. O carro começou a se afastar, e algo dentro de mim se rompeu. Não pela perda dele, que eu perceberia isso depois, mas pela solidão absoluta que me engolfou. Minha mãe havia morrido há 2 anos. Meu pai me expulsou de casa quando descobriu a gravidez, chamando-me de desgraça da família. E agora, até mesmo minhas ilusões sobre Gabriel foram arrancadas brutalmente. Tentei me levantar, mas minhas pernas tremiam violentamente. A chuva estava cada vez mais forte, e eu sentia o frio penetrando até meus ossos. Protegi minha barriga com os braços, como se pudesse criar um escudo contra o mundo hostil. Foi então que ouvi o rugido de um motor e vi os faróis. Um Mercedes preto vinha em minha direção, rápido demais. Eu não consegui me mover. Parte de mim nem queria. O carro freou com um guincho ensurdecedor, parando a poucos centímetros de onde eu estava ajoelhada. Por um momento, houve apenas silêncio, ou talvez fosse o zumbido em meus ouvidos. Então a porta do motorista se abriu, e um homem saiu. Mesmo através da cortina de chuva, eu podia ver que ele era diferente. Terno impecável, postura que exalava autoridade, e aqueles olhos, azuis como o oceano em tempestade. Você está machucada? Sua voz era profunda, controlada, mas havia urgência nela. Não consegui responder. Minha garganta estava fechada. Ele se ajoelhou na minha frente, sem se importar com a chuva que encharcava seu terno caro. Você consegue andar? Eu acho que sim. Minha voz saiu em um sussurro. Sem hesitar, ele passou um braço sob meus joelhos e outro nas minhas costas, levantando-me como se eu não pesasse nada. Eu deveria protestar, dizer que estava bem, mas meu corpo já havia desistido de lutar. Espere, eu não posso comecei, mas ele me cortou.
Entre no carro. Agora. Não era um pedido. Ele me colocou no banco de couro macio do passageiro e correu para o lado do motorista. Dentro do carro, o contraste era brutal. Calor, o cheiro sutil de perfume caro, o silêncio abafado que o luxo proporciona. Eu estava deixando o banco molhado, suja de lama, tremendo descontroladamente. Desculpe, vou sujar seu carro, murmurei, envolvendo meus braços ao redor de mim mesma. Ele já havia ligado o aquecedor no máximo e estava tirando seu paletó. Sem uma palavra, colocou sobre meus ombros. O tecido era quente, carregando seu perfume, algo amadeirado e masculino que fez meu estômago dar uma volta estranha. Você precisa de um hospital. Não era uma pergunta. Não tenho dinheiro para. Não perguntei se você tinha dinheiro. Sua mandíbula estava tensa enquanto ele dirigia com precisão pelas ruas alagadas. Perguntei se você precisa de um hospital. E pela sua condição e pelo que acabei de testemunhar, a resposta é óbvia. Olhei para ele pela primeira vez realmente. Rosto anguloso, uma cicatriz pequena na sobrancelha esquerda, cabelos escuros perfeitamente penteados apesar da chuva. Ele tinha talvez 30 e poucos anos, e havia algo nele que me dizia que este era um homem acostumado a ter suas ordens obedecidas. Quem é você? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar melhor. Seus olhos encontraram os meus brevemente, e eu vi algo passar por eles, surpresa, talvez, ou curiosidade. Rafael Montenegro. Ele voltou os olhos para a estrada. E você está em choque, então vou tomar as decisões por você nos próximos minutos. Pode discutir comigo depois. Montenegro. O nome ressoou em minha mente. Montenegro Incorporações. Arranha-céus, hotéis de luxo, resorts internacionais. Eu havia visto o nome em todo lugar pela cidade. Um império construído em uma geração. E o CEO, o homem por trás de tudo, estava me socorrendo? Eu sou Marina. Não sei por que senti que devia dizer. Marina Santos. Ele assentiu brevemente, mas não disse mais nada. Suas mãos no volante eram firmes, seguras. Havia anéis em 2 dedos, um de ouro com uma pedra escura, outro mais simples. Mãos que provavelmente assinavam contratos de milhões, que comandavam centenas de funcionários. E agora essas mesmas mãos haviam me carregado da sarjeta. O hospital particular para onde ele me levou era do tipo que eu só tinha visto em revistas. Mármore, vidro, funcionários que se moviam com eficiência silenciosa. Na emergência, uma equipe inteira apareceu no momento em que Rafael disse meu nome, ou melhor, no momento em que eles viram quem estava comigo. Gravidez de alto risco, 7 meses, acabou de sofrer uma queda e está em estado de choque, Rafael informou com precisão clínica. Quero exames completos. Agora. Uma médica de cabelos grisalhos e olhar gentil se aproximou. Senhor Montenegro, vamos cuidar dela. Marina, meu nome é Doutora Helena. Vamos fazer alguns exames para garantir que você e o bebê estejam bem, está bem? Eu apenas assenti. Ainda estava processando tudo, a humilhação com Gabriel, a quase morte sob as rodas do carro, e agora isso. Um estranho milionário salvando minha vida como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando eles começaram a me levar para a sala de exames, olhei para trás. Rafael estava ali, parado como uma torre, as mãos nos bolsos, o rosto uma máscara de controle. Mas seus olhos me seguiram com uma intensidade que fez meu coração disparar. Obrigada, articulei silenciosamente. Ele assentiu uma vez, e então eu fui levada para longe, deixando para trás o homem que havia aparecido como uma tempestade em minha vida destruída. Eu não sabia ainda, mas aquele era apenas o começo. O começo de algo que mudaria tudo. Os exames duraram 2 horas. Ultrassom, análises de sangue, avaliação física completa. A doutora Helena era meticulosa e gentil, explicando cada procedimento com paciência. Mas mesmo enquanto ela trabalhava, minha mente não conseguia parar de voltar para a sala de espera. Ele ainda estaria lá? Seu bebê está bem, a médica finalmente anunciou, e eu senti lágrimas de alívio escorrendo pelo meu rosto. Mas você, Marina, está no limite. Desnutrição leve, anemia, pressão alta. Você não está se cuidando. Como eu poderia explicar?
Que trabalhava 12 horas por dia como garçonete para juntar dinheiro para o enxoval? Que Gabriel tinha prometido cuidar de tudo, mas nunca contribuiu com um centavo? Que eu pulava refeições para economizar porque sabia que em breve teria uma boca a mais para alimentar? Vou prescrever vitaminas e ferro. E você precisa de repouso. Ela me olhou com severidade médica. Isso não é uma sugestão, Marina. Se continuar assim, pode ter complicações sérias. Eu vou tentar, menti, porque como eu poderia parar de trabalhar? Eu tinha contas para pagar, aluguel atrasado. Quando voltei para a sala de espera vestindo roupas secas que alguém havia providenciado, calça de moletom e uma blusa larga e macia que era o melhor que qualquer coisa que eu possuía, Rafael ainda estava lá. Ele havia se mudado para uma cadeira, mas estava tenso, alerta, como um predador prestes a atacar. Nossos olhos se encontraram e ele se levantou imediatamente. O bebê? Sua primeira pergunta. Não sobre mim, mas sobre meu filho. Está bem. Minha voz rachou. Nós dois estamos bem. Algo relaxou em seu rosto, quase imperceptível. Bom. Um silêncio estranho se instalou entre nós. Eu deveria ir embora, agradecê-lo adequadamente e desaparecer de sua vida antes de me tornar um incômodo maior. Mas onde eu iria? De volta para meu apartamento miserável onde o proprietário ameaçava me despejar? De volta para as ruas, agora que Gabriel tinha garantido que eu seria rotulada como mentirosa e aproveitadora? Você tem para onde ir? Rafael perguntou, como se pudesse ler meus pensamentos. Eu tenho um apartamento, respondi, levantando o queixo com um resto de orgulho. Isso não foi o que perguntei. Seus olhos perfuraram os meus. Você tem para onde ir alguém que possa cuidar de você? Não era uma pergunta. Era uma constatação. E a verdade deve ter estado escrita em meu rosto porque ele suspirou. Vou levá-la para casa. Não, eu não posso aceitar mais. Para minha casa, ele interrompeu. Você vai ficar lá até termos um plano. Meu coração disparou. Senhor Montenegro, eu não posso simplesmente... Rafael. Sua voz era firme. E sim, você pode. Você quase morreu hoje. 2 vezes. Primeiro por causa daquele covarde, depois quase sob as rodas do meu carro. Ele passou a mão pelo cabelo, desarrumando a perfeição pela primeira vez. Não vou deixá-la voltar para uma situação que claramente é insegura. Você não me conhece. Eu estava desesperada agora. Por que faria isso? Algo escuro passou por seus olhos. Porque posso. Porque deveria. E porque se não fizer, não vou conseguir dormir pensando em você e no bebê em perigo. Havia história nessas palavras. Peso. Mas eu estava cansada demais para decifrar. Por quanto tempo, minha voz era um sussurro. Quanto tempo for necessário. Ele já estava caminhando em direção à saída, esperando que eu o seguisse. Venha. Minha equipe já preparou um quarto. Eu deveria ter recusado. Deveria ter tido mais orgulho. Mas quando você está se afogando, não questiona a mão que te puxa para a superfície. Você apenas segura forte. A mansão Montenegro não era apenas uma casa. Era uma declaração. Portões de ferro forjado, uma alameda ladeada por árvores centenárias, e então a estrutura em si, uma combinação moderna de vidro e pedra que parecia ter sido esculpida por um artista. Você mora aqui sozinho? As palavras escaparam antes que eu pudesse me conter. Sim. Uma palavra apenas, mas carregada de solidão. Dentro, tudo era ainda mais impressionante. Pé direito alto, obras de arte que eu reconhecia de livros, mobília que provavelmente custava mais que um carro. E ainda assim, havia um vazio ali. Limpeza demais. Perfeição demais. Nenhum toque pessoal, nenhuma vida real. Uma mulher de meia-idade com um rosto bondoso apareceu. Senhor Montenegro, preparei o quarto da ala leste como solicitou. Obrigado, Helena. Ele se virou para mim. Essa é Helena, minha governanta. Ela vai ajudá-la com o que precisar. Helena, essa é Marina. Ela vai ficar conosco por um tempo.
A mulher me deu um sorriso caloroso que me fez querer chorar. Quanto tempo tinha passado desde que alguém havia sorrido para mim assim? Venha, querida. Vou mostrar seu quarto. Deve estar exausta. Eu olhei para Rafael, incerta. Ele assentiu. Descanse. Conversamos amanhã. O quarto era maior que meu apartamento inteiro. Cama king size com lençóis que pareciam nuvens, uma varanda com vista para jardins iluminados, um banheiro de mármore com uma banheira que poderia caber 3 pessoas. E roupas. Alguém havia providenciado roupas de maternidade, todas novas, todas caras. Como? Comecei a perguntar. Helena sorriu. O Sr. Montenegro ligou enquanto você estava fazendo os exames. Ele tem recursos. Claramente. Depois que ela saiu, prometendo trazer comida, eu me permiti desabar na cama. O dia inteiro me atingiu de uma vez. Gabriel. A chuva. A humilhação. E então Rafael, aparecendo como um anjo vingador vestido de terno. Coloquei a mão na barriga, onde meu bebê se mexia suavemente. O que acabamos de fazer, pequeno? Sussurrei. Entramos na casa de um estranho. Um estranho rico e poderoso que provavelmente vai querer algo em troca. Mas enquanto eu falava, não conseguia acreditar realmente. Havia algo em Rafael Montenegro que não se encaixava na imagem de predador aproveitador. A forma como ele me olhava, como se eu importasse, como se ele realmente se importasse, que era diferente de qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Ainda assim, eu havia aprendido da pior maneira que aparências enganam. Gabriel havia parecido perfeito também, no começo. Mais tarde, depois de um jantar que Helena insistiu que eu comesse até o último pedaço, eu estava deitada no escuro quando ouvi passos no corredor. Eles pararam na frente da minha porta. Por um longo momento, houve apenas silêncio. Então, os passos se afastaram. Rafael havia verificado se eu estava bem. E por alguma razão que eu não conseguia entender, isso fez meu coração disparar de uma maneira que não tinha nada a ver com gratidão. No escuro, enquanto a chuva recomeçava lá fora, eu me perguntei em que tipo de história eu havia caído. E se teria coragem para descobrir aonde ela me levaria. Acordei com o sol entrando pelas cortinas de voile, desorientada por um momento. A cama era macia demais, os lençóis cheiravam a lavanda, e tudo estava silencioso demais. Então as memórias do dia anterior me inundaram como uma onda gelada. Tudo havia realmente acontecido. Eu estava na casa de Rafael Montenegro. Meu telefone, que milagrosamente ainda funcionava apesar do banho de chuva, mostrava 8h30. 13 mensagens perdidas, todas de Gabriel. Não li nenhuma. Bloqueei o número imediatamente. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Havia uma batida suave na porta. Marina? Posso entrar? A voz de Helena. Claro. Ela entrou carregando uma bandeja de café da manhã que parecia saída de uma revista. Frutas frescas, pão francês quentinho, geleia caseira, suco de laranja espremido na hora. O Sr. Montenegro pediu que garantisse que você comesse bem, ela explicou, colocando a bandeja na mesinha perto da janela. Ele já saiu para o escritório, mas deixou isso para você. Era um cartão pesado, com papel timbrado. A caligrafia era forte, decidida. Marina, descanse hoje. Voltarei às 18h para conversarmos. Qualquer coisa que precisar, peça a Helena. R.M. Simples. Direto. Como tudo nele parecia ser. Há quanto tempo você trabalha para ele? Perguntei enquanto Helena arrumava as cortinas. Ela sorriu com carinho. 12 anos. Desde que o Sr. Montenegro construiu esta casa. E ele é sempre assim? Trazendo estranhos para morar aqui? O riso de Helena foi gentil. Querida, em 12 anos, você é a primeira pessoa além de funcionários e ocasionais colegas de trabalho que passa a noite aqui. O Sr. Montenegro é reservado. Isso deveria me tranquilizar, mas só me deixou mais confusa. Por que eu? Por que me ajudar? O dia passou em um borrão estranho. Comi o café da manhã, tomei um banho quente na banheira gigante, cochilei. Helena me trouxe almoço, depois lanche.
Era surreal, pela primeira vez em meses, eu não estava preocupada com dinheiro, com trabalho, com Gabriel. Era como se eu estivesse em uma bolha suspensa da realidade. Mas bolhas estouram. Às 18 horas em ponto, ouvi o som de um carro na entrada. Meu estômago deu uma volta nervosa. Eu havia me trocado, com uma das roupas novas, um vestido simples de maternidade em azul marinho, e tentado arrumar meu cabelo. Por que me importava com minha aparência? Não sabia. Rafael entrou na sala de estar onde eu esperava. Ele havia tirado a gravata e aberto os primeiros botões da camisa. Parecia cansado, mas quando seus olhos encontraram os meus, algo se iluminou neles. Como se sente? Ele foi direto ao assunto enquanto servia 2 copos de água. Melhor. Muito melhor, na verdade. Era a verdade. Uma noite de sono real e comida nutritiva tinham feito milagres. Senhor Montenegro. Rafael. Rafael, corrigi. Eu preciso saber. Por que está fazendo isso? O que quer de mim? Ele se sentou na poltrona de frente para o sofá onde eu estava, os dedos entrelaçados, me estudando com aqueles olhos penetrantes. Diretamente ao ponto. Admiro isso. Ele pausou, parecendo escolher suas palavras cuidadosamente. Há 3 anos, minha irmã estava grávida. Ela estava em um relacionamento abusivo, mas eu não sabia que ela escondia bem. Uma noite, durante uma discussão, o namorado a empurrou. Ela caiu das escadas. Meu coração parou. Ela sobreviveu. O bebê não. Sua voz era controlada, mas eu podia ver a dor crua em seus olhos. Desde então, eu jurei que se tivesse a oportunidade de impedir que algo assim acontecesse com outra pessoa, eu impediria. Rafael, eu sinto muito. Não quero piedade. Ele se inclinou para a frente. Quero que você entenda que isso não é caridade. Isso não é eu sendo cavalheiro. Isso é eu corrigindo algo que não pude corrigir antes. A honestidade brutal me desarma. E sua irmã? Está bem agora. Casada com um bom homem, tem 2 filhos. Mas há cicatrizes. Ele balançou a cabeça. Algumas coisas não cicatrizam completamente. Ficamos em silêncio por um momento, cada um perdido em nossos próprios demônios. Eu não posso ficar aqui para sempre, disse finalmente. Preciso trabalhar, encontrar um lugar para morar antes que o bebê nasça. Você pode ficar o tempo que precisar. Sua voz era firme. Mas entendo que tem orgulho. Então proponho um acordo. Aqui estava. Eu sabia que havia um porém. Trabalhe para mim. Ele puxou uma pasta que estava sobre a mesa. Estou abrindo uma nova fundação, Montenegro Social. Foco em mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. Preciso de alguém que entenda a realidade dessas mulheres, não apenas a teoria. Alguém que possa ajudar a construir programas reais, efetivos. Olhei para ele, atordoada. Você está oferecendo um emprego? Para mim? Você tem graduação em serviço social, trancada por falta de dinheiro para continuar. Trabalhou em 2 abrigos antes de precisar de um emprego com horário mais flexível por causa da gravidez. Ele recitou meu currículo de memória. Sim, investiguei. Preciso saber quem está em minha casa. Deveria me sentir invadida, mas estranhamente, me senti vista. Alguém havia se importado o suficiente para realmente me conhecer. Salário competitivo, horário flexível, home office quando necessário após o bebê nascer. E você continua morando aqui, há espaço de sobra, e Helena está animada com a ideia de ter um bebê por perto. Ele fez uma pausa. Mas é um trabalho real, Marina. Vou exigir excelência. Não é caridade disfarçada. Minha mente estava acelerada. Era perfeito demais. Desconfiei automaticamente. E se não der certo? O emprego? Então te ajudo a encontrar outro lugar para morar e dou referências impecáveis. Mas separadamente do trabalho. Seus olhos seguraram os meus. Você não vai ficar desamparada novamente, Marina. Isso eu prometo. Era insanidade aceitar. Eu mal o conhecia.
Mas quando foi a última vez que alguém tinha me oferecido não apenas ajuda, mas oportunidade? Não migalhas, mas um lugar na mesa? Quero ver o contrato de trabalho primeiro, disse, tentando manter alguma sensatez. Um sorriso pequeno curvou seus lábios. Profissional. Bom. Está na pasta. Passei a hora seguinte lendo cada cláusula, cada linha. Era legítimo. Mais que legítimo, que era generoso. Salário acima da média, benefícios impressionantes, cláusulas de proteção para mim. Há algo que não está no contrato, Rafael disse quando terminei. Regras da casa. Ah. Aqui vinha. Primeira regra, você e o bebê estão seguros aqui. Sempre. Se aquele homem, Gabriel, tentar te contatar, você me conta imediatamente. Assenti. Isso eu podia fazer. Segunda regra, sem segredo sobre a fundação. É um projeto sério para mim. Preciso saber que posso confiar em você. Pode. Terceira regra. Ele hesitou, e pela primeira vez, vi incerteza em seu rosto. Seja honesta comigo. Se sentir desconfortável, se quiser sair, se algo não estiver certo. Apenas diga. Não desapareça no meio da noite ou aguente em silêncio. Havia dor nessa regra. Alguém havia feito isso com ele. A irmã, talvez. Aceito o trabalho, disse, estendendo a mão. E as regras. Quando nossas mãos se tocaram, uma corrente elétrica passou entre nós. Seus dedos eram quentes, firmes, e permaneceram envoltos nos meus um momento a mais que necessário. Bem-vinda à equipe, Marina Santos. Sua voz estava rouca. Enquanto eu subia para meu quarto naquela noite, com um contrato assinado e um futuro que parecia menos aterrador, toquei minha barriga. Acho que as coisas vão ficar bem, pequeno, sussurrei. Acho que encontramos alguém que realmente se importa. Eu não sabia ainda o quão profundamente verdadeiro isso se tornaria. E o quão complicado. As primeiras semanas na mansão Montenegro estabeleceram uma rotina estranha, mas confortável. Eu acordava cedo, tomava café da manhã preparado por Helena, e então mergulhava no trabalho da fundação. Rafael havia me dado acesso a um escritório no andar inferior, que espaçoso, com vista para o jardim, equipado com tudo o que eu poderia precisar. O projeto era ambicioso. A Fundação Montenegro Social planejava abrir 3 centros de apoio para mulheres grávidas vulneráveis nos próximos 6 meses. Abrigos temporários, apoio psicológico, auxílio jurídico, capacitação profissional. Era tudo o que eu havia desejado que existisse quando estava no fundo do poço. Rafael era um chefe exigente. Ele revisava cada proposta, questionava cada número, desafiava cada suposição. Mas também ouvia. Quando eu argumentava por programas que via como essenciais, como creche no local para as mães poderem trabalhar, ele considerava seriamente. Você está certa, ele disse em nossa reunião semanal, 3 semanas depois que comecei. A creche é crucial. Vou alocar orçamento adicional. Assim, sem mais discussão? Eu estava surpresa. Você é especialista, Marina. Eu posso entender de negócios e dinheiro, mas você entende as necessidades reais dessas mulheres. Seus olhos encontraram os meus através da mesa. É por isso que te contratei. Momentos como esse estavam se tornando mais frequentes. Trocas de olhares que duravam um segundo a mais. Mãos que se tocavam acidentalmente ao passar documentos. A forma como ele perguntava sobre meu dia, como o bebê estava, se eu havia dormido bem. Não era romântico. Não era. Eu estava grávida de 8 meses de outro homem. Ele era meu chefe e meu salvador. Havia linhas claras que não deveriam ser cruzadas. Mas meu coração não parecia entender essas regras. Foi na 5ª semana que tudo começou a desmoronar. Eu estava no jardim, aproveitando o sol da tarde, quando ouvi vozes altas da sala de estar. Uma era de Rafael, tensa. A outra, feminina e estridente, eu não reconhecia. Você não pode estar falando sério, Rafael. Uma mulher grávida morando aqui? O que as pessoas vão pensar? Desde quando me importo com o que pessoas pensam, Isabela? Isabela. Eu havia ouvido esse nome.
A ex-noiva dele, segundo fofocas que Helena inadvertidamente havia compartilhado. Ela claramente está se aproveitando de você. Essas mulheres sempre fazem isso, que encontram um homem rico e... Cuidado com suas próximas palavras. A voz de Rafael era perigosamente baixa. Marina trabalha para mim. É uma profissional talentosa que está ajudando a construir algo importante. Trabalha para você? Rafael, acorda. Ela obviamente armou tudo isso. Aparecer na chuva, grávida, vulnerável. Você é previsível demais. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Era exatamente assim que parecia, não era? Eu aparecerá do nada e em semanas estava morando em sua mansão, trabalhando para ele. Como isso não pareceria calculado para olhos externos? Isabela, saia da minha casa. A voz de Rafael era gelo. Estou tentando te proteger. Você não vê o padrão? Primeiro aquela secretária que fingiu estar doente para conseguir sua atenção, depois a designer que... Saia. Houve um silêncio tenso, depois o som de saltos altos no mármore e uma porta batendo. Fiquei paralisada no jardim, o coração martelando. Deveria entrar? Fingir que não ouvi nada? A decisão foi tirada de mim quando Rafael apareceu na varanda. Ele me viu imediatamente e seu rosto se contorceu. Marina. Quanto você ouviu? O suficiente. Minha voz saiu mais firme que eu esperava. Ela acha que estou te usando. Ele desceu os degraus até ficar na minha frente. E eu deixei claro que ela está errada. Mas ela não está completamente errada, está? As palavras saíram em um jorro. Rafael, da perspectiva de fora, eu realmente pareço uma aproveitadora. Apareci na sua vida em circunstâncias dramáticas e de repente estou morando na sua casa, trabalhando para você, ganhando seu próprio dinheiro com trabalho real. Ele me cortou. Marina, não deu ouvidos a Isabela. Ela é complicada. Vocês foram noivos. Por 3 meses, há 2 anos. Terminei quando descobri que ela estava mais interessada no meu sobrenome e conta bancária que em mim. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Ela aparece ocasionalmente tentando me proteger quando na verdade só quer voltar. E as outras? A secretária, a designer? Seu rosto endureceu. Pessoas que tentaram manipular situações para conseguir algo de mim. Por isso tenho cuidado, Marina. Por isso investigo, estabeleço limites, mantenho distância. Ele deu um passo mais perto. Mas você é diferente. Você não pediu nada disso. Eu ofereci. E se eu quiser sair? Não sei por que perguntei. Talvez para testar, para ver se ele me deixaria ir. Algo passou por seus olhos, dor, medo, mas então controle. Então te ajudo a sair. Como prometi. Mas é isso que você quer? Não era. Deus me ajude, não era. Em 5 semanas, aquela casa havia se tornado mais lar do que qualquer lugar onde eu já viverá. Helena me tratava como filha. O trabalho me dava propósito. E Rafael? Rafael me fazia sentir vista. Importante. Segura. E talvez, apenas talvez, algo mais que eu não tinha coragem de nomear. Não, sussurrei. Não quero sair. Seus ombros relaxaram visivelmente. Então fique. E ignore Isabela e qualquer pessoa que questione. Você sabe a verdade. Eu sei a verdade. Isso é o que importa. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Naquela noite, sozinha em meu quarto, olhei para minha reflexão no espelho. Barriga enorme, rosto inchado da gravidez, roupas caras que não eram minhas. Quem eu estava enganando? Rafael Montenegro era lindo, rico, poderoso. Eu era uma garçonete desempregada, grávida, sem família. Éramos de mundos completamente diferentes. O que quer que eu estivesse começando a sentir por ele era ridículo. Impossível. Uma batida na porta me tirou dos pensamentos. Marina? Posso entrar? Era ele. Meu coração acelerou traiçoeiramente. Está aberto.
Rafael entrou, ainda vestido de trabalho, mas a gravata estava frouxa e ele parecia cansado. E incrivelmente humano. Não consegui parar de pensar em nossa conversa, ele disse, ficando perto da porta. O que Isabela disse te afetou mais do que você admitiu. Não era uma pergunta. Ele estava aprendendo a me ler. Fez eu pensar sobre como isso tudo parece, admiti. Para o mundo externo. Para as pessoas que vão trabalhar na fundação. Sua reputação. Minha reputação sobreviveu a coisas piores que fofocas sobre ajudar uma funcionária grávida. Ele se aproximou. Marina, você precisa entender algo. Eu construí meu império sozinho. Meu pai faliu a empresa da família com jogo e bebida. Eu tinha 21 anos quando assumi as dívidas e comecei do zero. Levei 10 anos para construir Montenegro em corporações. Eu não sabia disso. A mídia sempre o pintava como herdeiro de uma dinastia. Aprendi cedo que pessoas vão falar, vão julgar, vão tentar te derrubar, não importa o que você faça. A única opinião que importa é a sua própria. Seus olhos prenderam os meus. Então eu pergunto, você se sente aproveitadora? Você acha que está fazendo algo errado? Não. A resposta saiu firme. Estou trabalhando duro. Ganhando meu lugar. Então o resto é ruído. Ele estendeu uma mão. Venha. Quero te mostrar algo. Hesitei apenas um segundo antes de colocar minha mão na dele. Ele me guiou pelas escadas até seu escritório particular, um lugar onde eu nunca havia entrado. As paredes eram cobertas com fotos e documentos emoldurados. Esse era meu pai, ele apontou para uma foto desbotada de um homem sorridente. Um dia antes de perder tudo. Vê aquele sorriso? Ele achava que era invencível. Havia amargura em sua voz. E essa, ele moveu para outra foto, é minha irmã, Camila, no hospital depois da queda. A imagem mostrava uma mulher jovem com hematomas no rosto, olhos vazios. Esse foi o dia que jurei que usaria minha riqueza e poder para proteger pessoas, não apenas acumulá-los. Ele se virou para mim. A fundação não é apenas um projeto, Marina. É minha redenção. Por não ter protegido Camila a tempo. Por ter focado tanto em construir império que não viu o que estava acontecendo bem na minha frente. Lágrimas ardiam em meus olhos. Rafael. Você me deu um propósito novamente, ele continuou, sua voz rouca. Seu conhecimento, sua paixão, sua determinação em ajudar outras mulheres. Você transformou uma ideia vaga em algo real, tangível. Então não, você não está se aproveitando. Você está salvando esse projeto. E talvez me salvando também. A intensidade em seus olhos me deixou sem ar. Estávamos muito perto. Eu podia sentir o calor dele, seu perfume, a tensão no ar entre nós. Não deveria dizer essas coisas, sussurrei. Eu trabalho para você. E estou grávida de outro homem. Eu sei. Mas ele não se afastou. Acredite, sei de todos os motivos pelos quais isso é complicado. Mas Marina, você precisa saber que quando olho para você, não vejo a barriga ou as circunstâncias. Vejo uma mulher incrivelmente forte que sobreviveu ao inferno e ainda encontra forças para querer ajudar outros. Minha respiração estava descompassada. Rafael. Não estou pedindo nada, ele se forçou a recuar um passo. Só estou sendo honesto. Como você pediu nas regras da casa. Sem segredos. Ele saiu do escritório me deixando tremendo e confusa e esperançosa. Perigosamente esperançosa. Aquela noite, sozinha no escuro, senti meu bebê chutar forte. Coloquei a mão na barriga, minha mente em turbilhão. Seu pai biológico nunca vai voltar, sussurrei. Mas talvez possamos ter algo melhor. Alguém que escolha nos amar, não por obrigação, mas por querer. Era muito cedo para pensar assim. Muito arriscado. Mas meu coração já estava decidindo por mim, traçando um caminho que minha cabeça ainda não estava pronta para seguir. E em algum lugar da mansão, em seu próprio quarto, eu sabia que Rafael estava acordado também, lutando com os mesmos demônios. O escândalo explodiu 3 dias depois. Eu estava na sala da fundação revisando propostas quando meu telefone começou a vibrar incessantemente.
Mensagens de números desconhecidos, notificações de redes sociais que eu raramente usava. Confusa, abri a primeira mensagem. Era uma foto de mim e Rafael, tirada através da janela do carro dele, no dia que me resgatou. A legenda dizia: CEO bilionário Rafael Montenegro com amante grávida. Escândalo amoroso ou golpe do baú? Meu sangue gelou. Abri o Twitter. Estávamos nos trending topics. Blogs de fofoca, sites de notícias, todos especulando. Algumas teorias diziam que eu era amante de longa data. Outras, que eu havia armado a gravidez para prendê-lo. As mais cruéis diziam que eu era prostituta que havia engravidado de propósito. Marina? Helena apareceu na porta, o rosto preocupado. O senhor Montenegro ligou. Disse para você não sair de casa e não falar com ninguém. Mas já era tarde. Meu telefone tocou, com um número com DDD do Rio de Janeiro que eu reconheci imediatamente. Meu pai. Contra meu melhor julgamento, atendi. Então agora você é amante de milionário? Sua voz estava carregada de asco. Não bastava me envergonhar ficando grávida de um homem que te largou, agora tem que espalhar suas pernas para... Desliguei, as mãos tremendo. Bloqueei o número. Mas as palavras já haviam penetrado, venenosas e familiares. A porta da frente se abriu com força. Rafael entrou como um furacão, o rosto uma máscara de fúria controlada. Ele me viu no sofá, o telefone ainda na mão, e algo em sua expressão amoleceu. Você viu? Não era pergunta. Todo mundo viu, aparentemente. Minha voz saiu mais fraca que eu queria. Ele se sentou ao meu lado, mantendo uma distância respeitável, mas sua presença era sólida, reconfortante. Minha equipe está trabalhando nisso. Vamos descobrir quem vazou as fotos e processar por invasão de privacidade. Rafael, não importa quem vazou. A verdade é que eu moro aqui, trabalho para você, e isso parece exatamente o que estão dizendo. Lágrimas queimavam meus olhos. Talvez Isabela estivesse certa. Talvez eu devesse ir embora antes de destruir sua reputação completamente. Não. Sua voz era aço. Você não vai embora. E minha reputação vai sobreviver porque vamos contar a verdade. A verdade? Vou fazer uma coletiva de imprensa hoje à noite. Ele já estava digitando no telefone. Vou explicar exatamente como nos conhecemos, o propósito da fundação, seu papel profissional. Tudo. Isso vai expor minha humilhação com Gabriel para o mundo inteiro. O pânico subia em minha garganta. Não se você não quiser que isso aconteça. Seus olhos encontraram os meus. Posso deixar os detalhes vagos. Mas Marina, as pessoas precisam entender que você não é o que estão dizendo. E eu preciso que saibam que você é importante para mim. Por quê? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar. Por que arriscar tudo por mim? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Porque nas últimas 6 semanas, você transformou esta casa vazia em um lar. Porque seu riso quando Helena conta histórias embaraçosas sobre mim é o melhor som que já ouvi. Porque quando você fala sobre as mulheres que vamos ajudar, seus olhos brilham com uma paixão que me lembra porque construí tudo isso. Ele fez uma pausa. E porque quando penso em você indo embora, algo dentro de mim se despedaça. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Rafael, eu estou grávida de 8 meses. De outro homem. Você merece alguém sem toda essa bagagem, alguém que... Não me diga o que eu mereço. Sua mão encontrou a minha, entrelaçando nossos dedos. Marina, esse bebê é parte de você. E se você me deixar fazer parte da sua vida, então ele é parte da minha também. As lágrimas finalmente caíram. Você está louco. Ninguém só aceitaria isso. Então talvez eu seja louco. Um sorriso pequeno curvou seus lábios. Mas estou disposto a provar isso se você estiver. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Helena foi atender e voltou pálida. Senhor Montenegro, há repórteres no portão. Muitos. Rafael se levantou, voltando ao modo empresário imediatamente.
Chame segurança. Ninguém entra sem autorização. Ele olhou para mim. A coletiva será às 20 horas. Até lá, você fica aqui, segura. E depois, decidimos nosso próximo passo juntos. As horas seguintes foram caóticas. Advogados chegaram, a assessora de imprensa de Rafael, gerentes de crise. Todos conversavam em voz baixa, elaborando estratégias. Eu me senti completamente fora de controle da minha própria narrativa. Foi quando recebi a ligação. Marina? É Camila. A irmã do Rafael. Meu estômago afundou. Claro que ela viu as notícias também. Eu sei que não nos conhecemos, ela continuou, sua voz surpreendentemente gentil, mas preciso te contar algo. Rafael não conta para ninguém, mas você tem direito de saber. Saber o quê? Isabela não foi apenas uma noiva interesseira. Ela ficou grávida. Ou disse que estava. Usou isso para tentar forçar o casamento. Camila pausou. Descobrimos depois que era mentira. Ela nunca esteve grávida. Estava usando almofada falsa, exames forjados, tudo. O chão pareceu se mover sob meus pés. Rafael ficou destroçado. Não pela perda dela, mas pela manipulação. Pela forma como ela usou algo tão sagrado, um bebê, como ferramenta. Camila suspirou. Estou te contando porque sei que meu irmão está se apaixonando por você. Mas ele tem medo. Medo de estar sendo enganado novamente. Eu nunca faria isso, sussurrei. Eu sei. Eu vejo a forma como ele fala de você. É diferente de tudo que já vi. Mas Marina, se você for ficar, se for dar uma chance para vocês, precisa ser honesta com ele sobre tudo. Sem reservas. É a única forma de construir algo real sobre as ruínas que outras pessoas deixaram. Depois que desligamos, fiquei sentada no escuro do escritório, processando. Rafael tinha ainda mais cicatrizes que eu imaginava. E eu estava prestes a pedir que ele confiasse novamente em uma mulher grávida. Era muita pressão. Muito risco. Mas quando ele voltou para casa às 19 horas, cansado mas determinado, e me encontrou esperando, algo se instalou dentro de mim. Certeza. Eu vou com você, anunciei. Para a coletiva. Vou estar ao seu lado. Marina, você não precisa se expor assim. Preciso sim. Levantei, caminhando até ele. Se vamos fazer isso, fazemos juntos. Nada de você me protegendo nas sombras enquanto enfrenta lobo sozinho. Somos equipe, lembra? Isso inclui as partes difíceis. Algo mudou em seu rosto. Orgulho, admiração, e aquele calor que fazia meu estômago dar voltas. Você é extraordinária, ele murmurou. Sou apavorada, corrigi. Mas aprendi que coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele. Uma hora depois, estávamos atrás de um palanque, luzes de câmera me cegando, microfones apontados como armas. Rafael estava ao meu lado, sua presença uma âncora. Boa noite, ele começou, sua voz comandando a tensão imediata. Estou aqui para esclarecer as especulações sobre minha vida pessoal e apresentar alguém muito importante. Ele me olhou, uma pergunta silenciosa. Eu assenti. Esta é Marina Santos, diretora de programas da Fundação Montenegro Social. Há 6 semanas, testemunhei Marina sendo vítima de violência doméstica enquanto estava grávida. Intervim e ofereci ajuda, que evoluiu para uma oportunidade de emprego devido às suas qualificações excepcionais em serviço social. As câmeras clicavam freneticamente. Marina não é minha amante. Não é uma aproveitadora. É uma profissional talentosa que sobreviveu a circunstâncias terríveis e está canalizando essa experiência para ajudar outras mulheres. Ele fez uma pausa. Ela também é alguém que admiro profundamente. E sim, está morando em minha casa, porque oferecer abrigo a alguém em necessidade é o mínimo que qualquer pessoa decente deveria fazer. Senhor Montenegro. Um repórter gritou. O bebê é seu? O silêncio foi ensurdecedor. Eu senti Rafael ficar tenso ao meu lado. Não, respondi antes que ele pudesse, minha voz surpreendentemente firme. Mas isso importa?
uma criança merece amor e cuidado independente de DNA. E qualquer pessoa que reduza um ser humano à sua relação biológica com outro não entende o que realmente significa família. Outra onda de flashes. Eu continuei. Eu não esperava ser resgatada. Não esperava bondade. Certamente não esperava que alguém como Rafael Montenegro visse valor em alguém como eu. Mas ele viu. E estou grata todos os dias por aquele dia chuvoso que mudou minha vida. Olhei para ele, e encontrei seus olhos já em mim, brilhando com algo que fez meu coração pular. Então sim, estou morando com ele. Sim, trabalho para ele. E não tenho vergonha de nenhum dos dois. Porque pela primeira vez em muito tempo, sinto que minha vida tem propósito. Que importo? E se isso ofende alguém, o problema não é meu. Rafael pegou minha mão diante de todas aquelas câmeras. Um gesto simples, mas que disse tudo. Nós contra o mundo. E de alguma forma, eu sabia que íamos vencer. As perguntas continuaram por mais 20 minutos. Algumas respeitosas, outras invasivas. Rafael desviou as piores com diplomacia afiada de quem estava acostumado a lidar com tubarões corporativos. Mas eu também respondi sobre a fundação, sobre nossa visão, sobre por que mulheres em situação de vulnerabilidade mereciam mais que julgamento. Última pergunta, o moderador anunciou. Uma repórter jovem levantou a mão. Marina, o que você diria para outras mulheres que estão passando pelo que você passou? Respirei fundo. Esta era importante. Diria que o pior momento da sua vida não define quem você é. Que aceitar ajuda não é fraqueza, é coragem. Que você merece amor, respeito e dignidade, independente das circunstâncias. Senti minha voz ficando mais firme. E diria que há pessoas boas no mundo. Pessoas que vão te estender a mão sem esperar nada em troca. Você só precisa ter coragem de agarrá-la. Olhei para Rafael. Eu agarrei. E mudou tudo. Quando descemos do palanque, a equipe de assessoria estava eufórica. As redes sociais estão explodindo de forma positiva. O vídeo já tem milhões de visualizações. Hashtag Força Marina está nos trending topics. Mas eu mal ouvia. A adrenalina estava caindo e de repente eu estava exausta. Rafael percebeu imediatamente. Vamos para casa, ele disse, me guiando para fora pelos fundos, longe das câmeras persistentes. No carro, finalmente a realidade do que tínhamos feito me atingiu. Expusemos tudo. Nossa história, meus piores momentos. E agora o mundo sabe a verdade, Rafael completou, sua mão encontrando a minha. Não podem mais torcer a narrativa. Você tirou o poder deles. Nós tiramos, corrigi. Você ficou ali comigo. Poderia ter me deixado enfrentar sozinha, proteger sua imagem. Marina. Ele parou o carro, nos estacionando em um mirante com vista para a cidade iluminada. Você ainda não entendeu? Não há você sozinho mais. Somos nós. Sempre seremos nós. As luzes da cidade piscavam abaixo como estrelas terrestres. Tão lindo, tão vasto. E nós éramos apenas 2 pontos naquela imensidão. Mas juntos, parecíamos invencíveis. Rafael Montenegro, disse suavemente, como foi que eu tive tanta sorte? A sorte foi minha, ele rebateu, seus lábios encontrando os meus em um beijo doce e promissor. E vou passar cada dia do resto da minha vida provando isso. Voltamos para casa, que sim, era casa agora, não apenas a mansão dele, e encontramos Helena esperando com chocolate quente e cookies recém-assados. Vi a coletiva, ela disse, olhos brilhantes de orgulho. Vocês foram perfeitos. Absolutamente perfeitos. Estou exausta, admiti, me jogando no sofá. E linda, Rafael adicionou, se sentando ao meu lado e puxando meus pés para seu colo, começando a massageá-los sem que eu pedisse. Cansada, mas linda. Meu celular começou a apitar sem parar. Mensagens, e-mails, notificações. Hesitante, abri. Eram centenas de mensagens de apoio. Mulheres contando suas próprias histórias. Homens se desculpando em nome do gênero. Ofertas de doação para a fundação.
pedidos de entrevistas, mas também, e isso me fez chorar, agradecimentos. Olhe isso, mostrei para Rafael, minha voz embargada. Uma mulher disse que estava prestes a voltar para o marido abusivo, mas depois de ver nossa história, ligou para um abrigo. Seus olhos se encheram de emoção. Você vê? Você está salvando vidas, Marina. Apenas sendo você, contando sua verdade. Continuei lendo. Uma adolescente grávida disse que ia contar para os pais depois de nos ver. Um homem disse que ia procurar terapia para seus problemas de raiva. Uma avó disse que ia acolher a neta expulsa de casa. Estamos fazendo diferença, sussurrei, mal acreditando. Você está fazendo diferença, Rafael corrigiu. Eu apenas dei os recursos. Você deu o coração. Naquela noite, deitada na cama com Rafael ao meu lado, sua mão descansando protetoramente sobre minha barriga onde nosso bebê dormia, pensei em quanto havia mudado em tão pouco tempo. 2 meses atrás, eu estava quebrada, sozinha, sem esperança. Agora, tinha um parceiro que me via como igual. Um trabalho que me preenchia. Um bebê a caminho. E pela primeira vez em anos, tinha esperança. No que está pensando? Rafael murmurou no escuro. Que às vezes a vida nos quebra para nos reconstruir mais fortes, respondi. E que estou grata. Por tudo. Até pelas partes difíceis, porque me trouxeram até você. Ele me puxou mais perto, beijando minha testa. Durma, meu amor. Amanhã começa um novo capítulo. E enquanto eu deslizava para o sono, embalada pela sensação de segurança absoluta, soube que ele estava certo. As tempestades haviam passado. E o arco-íris estava apenas começando a aparecer. 3 dias após a coletiva de imprensa, a vida começou a encontrar um novo equilíbrio. As manchetes sensacionalistas deram espaço para reportagens respeitosas sobre a fundação. Doações começaram a chegar de todo o país. E o mais importante, mulheres começaram a nos procurar pedindo ajuda. Marina, olhe isso. Rafael entrou no escritório com seu laptop, seus olhos brilhando. 5 milhões em doações esta semana. Ofertas de parceria de 15 empresas. E 20 profissionais querendo voluntariar. Meu coração acelerou. Isso significa: podemos abrir mais 2 centros ainda este ano. Ele se sentou ao meu lado, pegando minha mão. Você fez isso acontecer. Sua coragem na coletiva inspirou pessoas. Gabriel tentou criar problemas através de advogado, exigindo teste de paternidade. Rafael esmagou isso com eficiência brutal, seu time jurídico apresentou provas do abandono público, testemunhas, e ameaçou processo por difamação. Gabriel recuou rapidamente. Covarde até o fim. Ele nunca mais vai incomodar você, Rafael prometeu. Garanti isso. Mas nem tudo era trabalho. Helena sugeriu que tirássemos alguns dias de folga antes do bebê nascer. Vocês precisam de tempo juntos. Apenas vocês dois. 2 dias depois, estávamos na casa de praia de Rafael em Búzios. A propriedade era deslumbrante, com a arquitetura moderna abraçando as pedras naturais, janelas enormes com vista para o oceano, piscina infinita que parecia se fundir com o mar. Minha mãe projetou este lugar, Rafael disse enquanto me mostrava a casa. Foi seu último projeto antes de morrer. Ela dizia que queria criar um refúgio onde as pessoas pudessem se reconectar. É perfeito, respirei, parada na varanda principal. Ela tinha talento incrível. Tinha. Sua voz carregava a saudade antiga. Ela era tudo que meu pai não era. Gentil, criativa, forte. Toquei seu braço. Você herdou dela, então. Os primeiros dias foram pura paz. Acordávamos com o som das ondas, tomávamos café na varanda, trabalhávamos algumas horas. À tarde, Rafael insistia em passar protetor solar em mim, suas mãos demorando mais que necessário. Você está aproveitando isso, acusei quando ele massageou meus ombros pela 3ª vez. Sem remorso nenhum, ele murmurou contra meu pescoço, me fazendo estremecer. A tensão entre nós crescia a cada dia. Cada toque. Cada olhar. Cada vez que ele me chamava de a minha Marina com aquela voz rouca. Foi na 3ª noite que tudo mudou.
Estávamos na varanda após o jantar, eu enrolada em um cobertor, ele com uma taça de vinho. A lua cheia pendurada no céu como lanterna prateada. Posso perguntar algo? Sua voz quebrou o silêncio. Sempre. Você ainda pensa em Gabriel? A pergunta me pegou desprevenida. Penso no erro que cometi ao não ver quem ele realmente era. Mas nele como pessoa? Não. Ele era uma ilusão que eu mesma criei. E agora? Seus olhos perfuraram os meus. O que você sente agora? Meu coração disparou. Agora sinto que encontrei algo real, assustadoramente real. Assustador? Ele se inclinou. Porque é intenso. Porque aconteceu rápido. Porque você me vê toda eu, até as partes quebradas, que não foge. Respirei fundo. E porque nunca me senti assim antes. Nem com Gabriel. Nem com ninguém. O silêncio que seguiu vibrava com possibilidades. Marina. Ele se levantou, vindo até mim, ajoelhando na minha frente. Tentei manter distância. Ser profissional. Mas não consigo mais. Seu rosto estava a centímetros do meu. Estou apaixonado por você. Talvez sempre estive desde aquela noite na chuva. Sei que é complicado, você está grávida, trabalha para mim, o mundo está observando. Sua voz estava rouca. Mas não quero mais esperar. Quero você. Agora. Sempre. Rafael. Mal conseguia respirar. Diga que não estou sozinho nisso. Diga que você sente também. Eu sinto, sussurrei. Deus me ajude, eu sinto tudo. Ele me beijou. Não foi gentil, foi desesperado, faminto, meses de tensão explodindo. Suas mãos no meu cabelo, as minhas agarrando sua camisa, nos puxando mais perto apesar da barriga entre nós. Quando nos separamos, ambos ofegantes, ele apoiou a testa na minha. Fica comigo, ele pediu. Não como funcionária. Mas como minha parceira. Minha igual. Minha tudo. Sim. Não havia hesitação. Sim, Rafael. 1000 vezes sim. Aquela noite foi mágica. Ele foi cuidadoso, reverente, me tratando como algo precioso. E depois, entrelaçados nos lençóis, ele sussurrou as palavras que mudaram tudo. Eu te amo. Eu te amo, ecoei, virando para ver seus olhos azuis no escuro. Case comigo. Ri suavemente. Você está pedindo enquanto estamos na cama? Estou pedindo porque não aguento mais um dia sem saber que você será minha esposa. Ele estava completamente sério. Marina Santos, você quer casar comigo? Meu coração estava explodindo. Pergunte quando tivermos um anel. Vou perguntar 1000 vezes até você dizer sim definitivo. Ele beijou minha testa. E vou comprar o anel amanhã. Basta, prometi. E a resposta já é sim. Na manhã seguinte, acordei com Rafael ao telefone. Sim, quero o melhor. Esmeralda, ela adora verde, preço não importa, para hoje. Ele desligou e me viu observando. Um sorriso sensual curvou seus lábios. Bom dia, futura senhora Montenegro. 3 dias depois, ele me acordou com café na cama e uma caixinha de veludo. O anel era perfeito, que esmeralda cercada de diamantes, delicado mas impressionante. Marina Santos, ele ajoelhou ao lado da cama, case comigo. Deixa eu passar o resto da vida provando que você fez a escolha certa. Sim, chorei. 1000 vezes sim. Quando voltamos para São Paulo, éramos diferentes. Unidos. Prometidos. Prontos para o futuro. Helena chorou quando viu o anel. Finalmente. Achei que teria que trancar vocês em um quarto. A notícia vazou, naturalmente. Mas desta vez a reação foi positiva. Conto de fadas moderno, diziam as manchetes. E era. Nosso próprio conto de fadas imperfeito e lindo. 8 meses de gravidez. Eu estava impossível de ignorar, e enorme, desconfortável, e com humor instável. Rafael tinha me colocado em licença maternidade antecipada contra minha vontade.
Você mal alcança o teclado por causa da barriga, ele argumentou. A fundação vai sobreviver 2 semanas sem você. Eu odiava quando ele estava certo. Foi numa quinta-feira tranquila que tudo desmoronou. Eu estava no escritório revisando documentos, que Rafael me proibiu de tocar, quando a porta se abriu. Isabela. O que você quer? Minha voz saiu fria. Ver com meus próprios olhos. Ela entrou com graça predatória. A mulher que roubou Rafael de mim. Não roubei ninguém. Vocês terminaram há 2 anos. Terminamos porque ele estava esperando pela pessoa certa. Seu sorriso era veneno. Claramente não é você. Tentei levantar, mas minha barriga tornava isso difícil. Fiquei vulnerável, presa. Você acha que ele te ama? Por favor. Ela riu, cruel. Rafael coleciona projetos. Empresas falidas que reconstrói. Pessoas quebradas que conserta. Você é apenas mais uma. Saia. Minha voz tremeu de raiva. Quando ele se cansar de brincar de herói, vai te descartar como descartou todo mundo. Ela se inclinou. E você ficará sozinha. De novo. Só que agora com um bebê que nem é dele. Algo dentro de mim estourou. O bebê é dele. Em todos os sentidos que importam. Então admite que está usando uma criança para prender um bilionário. Seus olhos brilharam. Deve ser ótimo. De garçonete a senhora Montenegro sem esforço. Você está certa, disse calmamente, me forçando a levantar. Eu era garçonete. Fui abandonada grávida. Não tenho família rica. Tudo verdade. Isabela sorriu, achando que venceu. Mas sabe o que mais é verdade? Rafael me escolhe. Todos os dias. Não por pena. Porque me vê e gosta do que vê. Fiquei cara a cara com ela. E isso te mata, não é? Que alguém comum como eu conseguiu o que você nunca conseguiu. O coração dele. Você? Ainda não terminei. Você pode espalhar veneno. Mas no fim do dia, eu vou para casa para ele. E você? Vai embora sozinha. Isabela. A voz de Rafael cortou o ar como chicote. Ele estava na porta, expressão glacial que nunca tinha visto antes. Rafael. Eu só. Isabela tentou. Saindo. Você estava saindo. E nunca mais voltando. Ele se posicionou entre nós. Se chegar perto dela de novo, processarei por assédio. Entendeu? Por causa dela? Por causa da minha noiva. Mãe do meu filho. Minha parceira. Cada palavra era uma bala. Saia antes que chame segurança. Isabela nos fulminou com ódio, então saiu batendo a porta. Rafael se virou para mim, fúria dando lugar à preocupação. Você está bem? Estou. Uma dor aguda atravessou minha barriga. Ofeguei. Marina? Não sei, uma dor. Outra onda. Então senti algo molhado escorrendo pelas pernas. Olhamos para baixo. Sua bolsa estourou, Rafael disse, voz estranhamente calma. Não. Faltam 2 semanas. Não estou pronta. Marina, respire. Suas mãos seguraram meu rosto. Vamos para o hospital. Tudo ficará bem. As horas seguintes foram borrão de dor. Rafael não largou minha mão uma vez, mesmo quando apertei forte demais. Você está indo tão bem, ele sussurrava. Tão bem, amor. O trabalho de parto foi longo. Horas de dor intensa. Não consigo, chorei, exausta. É demais. Sim, você consegue. Rafael estava ajoelhado ao meu lado. Marina, você sobreviveu a ser abandonada grávida na chuva. Reconstruiu sua vida. Um bebê não é páreo para você. Finalmente, a doutora Helena anunciou, está na hora. Próxima contração, faça força. E eu fiz. Com tudo que tinha. Então, o som mais lindo do mundo. Choro de bebê. É um menino.
A médica anunciou, levantando um pequeno ser vermelho e perfeito. Com pulmões excelentes. Colocaram-no em meu peito. Ele era pequeno, cabelo preto, olhos cerrados. Perfeito. Oi, meu amor, sussurrei. Eu sou sua mãe. Olhei para Rafael. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Quer segurá-lo? Posso. Voz rouca de emoção. Com cuidado, transferi o bebê. Rafael o segurou como o maior tesouro. Oi, pequenino. Eu vou cuidar de você e da sua mãe. Para sempre. O bebê parou de chorar. Seus dedos minúsculos se enrolaram no dedo de Rafael. Ele te escolheu, disse suavemente. Nós nos escolhemos. Os três. Uma família. Lucas, anunciei. Lucas Rafael Montenegro. Montenegro. Seus olhos arregalaram. Se você quiser ser o pai dele. Oficialmente. Quero. Sua voz quebrou. Mais que tudo. E ali nasceu nossa família. Não por sangue. Mas por escolha. Por amor. 3 meses depois. Lucas Rafael, solte a orelha do cachorro. Gritei da sala. Rafael apareceu rindo, resgatando nosso Golden Retriever. Ele tem suas mãos firmes. Ele tem 3 meses. A única firmeza dele é agarrar meu cabelo. A fundação floresceu. 4 centros operando, milhares de mulheres ajudadas. Patrícia conseguiu emprego e apartamento. Você salvou minha vida, ela me disse numa visita. Agora vou provar que valeu a pena. Um dia, enquanto Rafael brincava com Lucas no jardim, decidi, vamos marcar o casamento. Ele olhou surpreso. Sério? Por que esperar? Você já é meu. Vamos tornar oficial. Quando? Mês que vem. Pequeno. Só família. Perfeito. O casamento foi exatamente como sonhei. Jardim da mansão, luzes de fada, flores brancas. Helena chorou. Camila segurou Lucas que dormiu o tempo todo em smoking minúsculo. Meu vestido era cetim marfim simples. Rafael usava terno cinza. Quando nos vimos, ambos choramos. Os votos foram lindos. Rafael prometeu amar a mim e Lucas. Ser parceiro, pai, amigo. Eu prometi ser sua igual. Sua crítica. Sua apoiadora. Construir vida juntos. Marido e mulher, o juiz declarou. O beijo foi doce e cheio de promessas. Na suíte principal depois, Lucas dormindo entre nós, Rafael sussurrou, Senhora Montenegro. Como soa? Como lar. Como família. Como para sempre. Meses depois, recebi carta anônima de alguém que estava naquela rua na noite chuvosa. Ela viu tudo. E disse que eu lhe dei esperança. Chorei. Por ela. Por todas nós. Você está mudando o mundo, Rafael disse. Estamos mudando. Juntos. Anos depois, Lucas com 5 anos perguntou como nos conhecemos. Numa noite de chuva comecei. Quando mamãe precisou de ajuda, Rafael continuou. E papai parou, Lucas completou. Exatamente. E mudou tudo. Porque heróis reais param. Eles ajudam. Naquela noite, Rafael sussurrou, você acha que ele vai entender o quão especial é nossa história? Vai. Porque vamos ensinar que família é escolha. Que amor supera DNA. Que recomeços são possíveis. Olhei para minha família, que impossível, linda, real. A garota grávida na chuva estava morta. Em seu lugar, Marina Montenegro. Esposa. Mãe. Líder. Guerreira. E ela estava apenas começando.